Grande Hélio, tá por aí? Cadê nosso amigo Hélios? Doutor, vamos falar com você essa semana. Vamos falar contigo também essa semana, corrida, semanas corridas. Estamos testando algumas coisas aqui também. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver aí para ter mais diferencial, né? E ter outro tipo de prestação de serviço. Então, Cada, vamos cada lá. live, cada live é uma surpresa técnica. E hoje eu derrubei café na mesa. Ah, maravilha. Tranquilo, cara. Tranquilo, isso Vamos acontece. nessa. Olha Coisas só, para entrar pequenos. nos cortes. Não, e outra coisa, né? Pequenos percursos que você vai passando até você aprender, até você ter É, uma noção melhor de como funciona, né? exatamente. Mas tem Eu sido acho que. bacana o conteúdo. Eu acho que tem sido uma troca muito positiva. Apesar de eu ter reduzido do 10º para o 7º episódio, porque, Ah, né? Mas faz parte. não, faz parte, não tenha dúvida disso. Uma das que eu quero conversar com você, até porque como a gente perdeu algumas horas de live, é essa questão maluca de montagem de cotação que eu fico vendo as pessoas fazendo. Que é basicamente o seguinte: você tem, eu te dou as idades, aí você começa. Dependendo da idade, você vai tentando encaixar. Aí você, aí a pessoa não consegue um plano individual, aí ele tenta colocar no coletivo. Aí no coletivo a pessoa não tem mais diploma, não tem mais certificado, nunca, ou não faz parte mais do CRA, do CRE, do CRAE, do CF há 200 anos. Aí pedem o diploma. Aí tem gente que nunca pegou o diploma na vida, né? Aí você tem que ter no mínimo o diário oficial da publicação. Se o cara não tem diploma, ele não tem o outro. E tem algumas faculdades, algumas instituições que fecharam. Então você tem que correr atrás da tua publicação para você ir no MEC. Então, então tem um negócio que está começando a ficar engraçado, que pelas exigências que você tem que ter para você diminuir a corrupção, a entrada, o mau uso, os problemas todos, você começa a ter um nível burocrático muito alto. E as pessoas com mais idade já não têm mais o saco para poder fazer isso. Isso é muito interessante. Está acontecendo a rodo. Não, é uma confusão. Eu vou falar aqui, só vou fazer um negócio, mas eu continuo falando. Olha só. É uma confusão muito grande, porque a gente vai ficando à vontade também com as coisas, né? É uma confusão muito grande que tem, Elis, e você está certo nessa colocação, porque é o seguinte, eu já vivi cenários parecidos, né? Ah, vou fazer um plano empresarial. Eu vou lá e faço o plano empresarial. Ah, mas o meu filho não tem vínculo, ele não trabalha na empresa, então eu faço coletivo por adesão. A gente tenta fazer sempre o mesmo produto, da mesma operadora, para evitar ficar em locais diferentes, né? Não ter complicações e ainda mais quando você trata de público empresarial, mas quando você também tem um público familiar envolvido. E aí você envolve a faixa etária também, que acima de 59 anos algumas operadoras não, têm umas políticas diferentes, né? Para não entrar em detalhes aqui, mas então você acaba fazendo uma mandala de soluções em saúde ali para tentar atender o público, né? E é muito confuso. Mas eu já vivi situações de que, ah, não, eu vou para cá, eu vou todo mundo empresarial, ok. Meu filho está no contrato social, ele é meu funcionário, ok, formal, tá tranquilo. Quando não dá, você vai para o coletivo por adesão, você também tem algumas restrições ali para a entrada do público, mas a gente vai olhar o seguinte, para que serve o mercado coletivo por adesão? Onde que esse mercado começou lá atrás, nos anos 2000, lá um pouquinho antes, né? Ali na virada dos anos 2000. Bom, era para você, as operadoras não tinham interesse em... É que veio uma piada na cabeça, eu me perdi aqui. É que tem político que fala interesses, né? Então eu falo interesses. Mas Isso. assim, quando é, a operadora não tinha mais interesse no produto individual por conta da limitação de reajuste da lei. Então fugiu para o coletivo por adesão, fugiu de certa forma, né? Eu acho que o mercado foi aquecido novamente, criou-se uma nova forma de comercializar. Legal. Nesse período, as
as administradoras não eram regulamentadas como são hoje, surgiu uma RN depois, enfim, então toda essa mudança de regulamentação também. Mas a gente, quando vai para esse cenário, você vê que tem entidade aberta, entidade fechada. Meu amigo, é pessoa física do mesmo jeito. Se você vai colocar ali a análise do risco e de como vai entrar, por que eu vou cobrar mais barato de um profissional que tem né, que tem a diferenciação de tabelas? Não somos nós que definimos isso, tá, pessoal? É assim, se define a tabela da seguinte forma: olha, eu vou cobrar mais barato de uma entidade fechada. Pô, legal, entidade fechada, o que são? Advogados, médicos, dentistas, né? Entidades de classe. Então, CRM, CRA, né? CREA, e você vai por aí. Bom, em tese, esse público teria um poder aquisitivo melhor e conseguiria absorver melhor um impacto de preço. Mas aí você vai para as chamadas entidades abertas, que depois virou uma grande loucura, né? E que as administradoras entraram em plano coletivo empresarial também. Mas aí você tem entidade aberta. O que é entidade aberta? É profissional autônomo, e que seja. Tinha no Rio de Janeiro uma pólice que era muito doida. Era clubes, como é que era? Era um clube social lá que entrava qualquer pessoa, dos seres vivos, né, que o pessoal brincava. Era a associação de seres vivos. Então, assim, qual é a diferença que tem de risco para um público? Subentende-se que esse público é uma massa tratada, o outro não, mas a diferenciação de preço para esse público, porque na verdade é um produto individual e que, em tese, deveria ter o reajuste de um dígito para ficar um pouco acima pela volumetria de venda, né, que você teria uma aderência maior, e ter um índice de um dígito para reajustar. Hoje você já está meio que igualando ao PME, né? Olha só, a gente tem que lembrar também o seguinte: quando esse troço começou, as operadoras não queriam trabalhar com associações de maneira nenhuma, pela forma de captação que elas deveriam ter para poder fazer o pagamento. Eu me lembro que na Sul América tinha, se não me engano, os notários e o pessoal que ganha muito bem. Então, a associação cobrava, na verdade, 2 mensalidades na frente para ela poder receber, para poder gerar o faturamento, para poder casar. No momento que a Qualicorp, lá com a Polícia, se não me engano, com a Polícia Federal, ela falou assim: eu banco essa diferença, né, e vou analisar. E ela fez em paralelo uma coisa que foi muito interessante. Ela começou a montar um banco de dados dos gastos. Então ela cresceu também porque ela falou assim: olha, eu sei que um grupo, eu ia discutir com a seguradora. Assim, olha, o meu sinistro subdividido em especialidades médicas é tanto. Então eu posso comprar de você de forma administrada, eu posso comprar uma parte do risco com você, mas eu sei quanto eu pago, quanto eu vou vender, e com isso eles teriam uma taxa de lucro maior, porque eles seriam mais bem afinados em relação ao seu usuário. Porque durante a época de inflação, as operadoras elas não se importavam com o resultado. Elas ganhavam no resultado financeiro se tinha inflação de 2 dígitos por mês. Se tinha 8, 10, numa época você tinha 20% por mês. E se eu tenho 20% por mês, vou pagar um médico daqui a 60 dias, é um grande negócio pagar um cara que eu vou pagar metade do valor financeiro, valor real, ao médico. Então, muitas delas cresceram e incharam por movimentos financeiros. Quando você começou depois do governo Fernando Henrique, você começou a ajudar, começou a cair, você teve que começar a viver com lucro real, as operadoras começaram a ter que entender que realmente tem que mexer com o sinistro, começaram a aparecer aquelas empresas de análise de resultado e de análise de auditoria, de contra-auditoria, para você poder brigar, porque você tinha que colocar Aí tinha uma situação estranha, né? Você vinha um número, aí um médico, tinha que ser um médico, pegava um parâmetro feito por um economista, um atuário, para chegar e falar assim: você está usando muito, sei lá, algodão. Você não usa tanto algodão assim. Esse remédio você usa meio, o que você está fazendo com a outra metade do remédio? Né? Aí você começou a ter sistemas inteligentes parametrizados para poder dizer assim: olha, meio remédio. Porque os caras tinham um produto para o hospital e inverteram para a operadora. É a outra ponta, né? Na verdade, para os caras foi uma festa. Aí começaram a aparecer exatamente o que você falou. O Clube do Teatro Municipal, associados do Clube do Teatro Municipal vendendo
vendendo plano de saúde em vez de ser para a orquestra, para os bailarinos, para o pessoal que toma conta lá do teatro para fugir de uma eventual licitação, né? Para ficar mais ou menos próximo a alguma coisa. Aí na hora que você falou assim, pode entrar e o meu preço é mais barato, o pessoal, ó, meteu o pau dentro. Só que agora, a gente, passado alguns anos, a gente tem um problema sério, que o mercado diminuiu, uma série de administradoras não conseguiram manter gestão, porque elas também, muitas delas não tinham pessoas ligadas da área financeira junto para poder fazer essa análise toda, tanto que você vê hoje em dia fundos comprando hospitais, fundos entrando em operadoras, fundos com as pessoas querendo lucro em relação à operação e querendo essa questão do prazo. É. Eu estava conversando hoje com um cara que vai montar um clube de benefícios. A felicidade do cara. Felicidade era a seguinte: ele descobriu que ele ia comprar um produto por R$ 5 e que ele poderia vender por 19. Felicidade. Aí você fala assim, poxa, ele falou assim, olha, o seguro vai continuar custando R$ 5. Só que para você fazer parte do meu clube, custa R$ 14,90. Felicidade. Então, não, sério, as discussões você começa a falar assim, você fala pro cara, então vamos montar um Lego maior que você continua trabalhando como corretor. Você vai ganhar lá os 10%, 20%, 15%, vai tentar negociar um bônus para você fazer um produto mais agressivo. Perfeito. Só que aí aquele olho, o cara fala assim, eu que nunca quis vender isso, porque não quero vender um produto de R$ 5 para ganhar uma comissão de 10%, para ganhar 50 centavos, ou ganhar 75 centavos, vou ganhar 14 dentro da lei, porque meu CNPJ permite eu fazer venda de produto de varejo, e eu vou criar um produto que o seguro faz parte desse produto de varejo. Aí agora a gente tem uma coisa que é interessante. Grandes marketplaces, essas que a gente tem aí de convênios, descontos, eles não têm seguro, eles não vendem seguro. Porque eles têm medo que você tem que colocar o corretor, você tem que colocar a empresa, você tem que colocar uma página com toda a codificação de processo. Não fizer. Aí só que os caras estão vendo o seguinte, eu vou ganhar 300%. Onde é que eu tenho uma margem de 300% de um produto, teoricamente, né, que não vai ser o lucro final, mas que eu tenho 300%, é um produto digital, que é transferência de dados, que eu tenho que mandar 3 dados, nome, CPF, e mandar um corte uma vez por mês. E o primeiro pagamento é só 40 dias depois. Quer dizer, vou receber o dinheiro cheio, vou mexer em 30 dias para poder pagar a seguradora. Aí tem um pessoal assim alucinado. Né? Aí você vê as pessoas querendo montar. Vamos montar um clube de. Essa foi fantástica. A gente tem que montar um clube de telemedicina, mas pegando todos os pedaços de telemedicina. Falando, cara, eu só sei fazer de 2. Não, mas a gente tem que bolar mais alguma coisa. Eu falei, amigo, 2. O ser humano em si e o animal. Sendo que se você ainda for mexer com pet, eu acho difícil. O problema da telemedicina veterinária para mim é você pegar um pet. No meu caso, que eu tenho, por exemplo, 2 gatas e um cachorro, pegar um pastor alemão de 32 quilos, colocar aqui em cima e falar assim, e aí? Ou ele não está querendo ficar aqui em cima, está ficando agoniado. Ou então pegar um gato, na hora que eu pegar por aqui, né, colocar ele aqui, ele vai começar a querer rodar porque não vai querer ficar. Aí eu acho complicado algumas coisas ligadas a isso. E o plano de saúde coletivo planejando passou por essa fase. Oba, mais barato, e o pessoal da outra ponta, oba, vamos ter um prazo de pagamento, vamos ganhar aqui. Só que quem não tinha gestão, não tinha software de gestão, para poder ver que, principalmente nos grandes riscos, quando estavam começando a estourar, se ferrou. Aí a gente tem agora essa coisa fantástica, né? O plano individual aumenta, sei lá, 8%, coletivo para adesão vai de 16 a 35. Fugiu Não faz ao propósito. sentido. Não faz sentido nenhum. Mas isso tem muito a ver com esse tipo de questão que a gente está falando, né? Tem um fundo técnico, né? Porque você também tem muitas fraudes, outras coberturas que surgiram ao longo da atualização da lei, ou a própria administradora tem uma RN específica para ela, né? Então tem uma série de pré-requisitos aí. Tem um mercado que a operadora não pode boletar, mas a administradora pode. Tem algumas outras regras aí que surgiram
dentro da própria lei, que direcionaram isso para uma administradora, né? Mas é assim, eu acho que a administradora foi uma grande sacada quando surgiu, porque resolveu um problema do mercado. Mas ao longo Sim, do tempo, com a própria regulamentação, deixou de fazer sentido, e com a própria entrada na forma de comercializar, deixou de fazer sentido. Porque assim, você não está buscando. Em tese é o seguinte: olha, eu tenho uma piscina grande aqui que eu vou buscar peixes ali para você. Então, você tem um monte de peixinho solto aí, eu tenho peixes aqui criados no aquário aqui que são bacanas, que tem ticket médio bom, eu consigo cobrar um preço equilibrado, eu consigo reajustar aqui, consigo fazer uma oferta equalizada para todo mundo, né? Então eu vou trazer esse público para você. Ok. Só que eu não consigo deixar de olhar comercialmente a coisa e olhar só tecnicamente, né? Porque tecnicamente tem todo embasamento de sinistro, comportamento, público, demanda de reprimência, turnover de carteira, tudo aquilo, né? Que a gente vai analisar de fraude, de conchavo que tem, igual tem clínica, né? Que agora virou moda esse negócio de fazer a fraude lá do cara que montou uma clínica e que a Sul América descobriu, saiu aí semana retrasada, né? Que a gente até comentou. E aí sim. detectar esse esquema de fraude de uma pseudoclínica, de um pseudomédico, de um sinistro real. Né? Sim. Nada existe, mas o sinistro tem, porque alguém está ganhando na hora que cobra lá da seguradora, enfim. Então, esse tipo de artimanha que se faz para ganhar dinheiro, essa falcatrua, né, de mercado, acaba deteriorando a própria solução que o mercado busca. Ah, mas Daniel, você é muito bonzinho, você é muito ingênuo, né? Não. A gente olha, né, alguns cenários assim, que você vê assim, cara, para que serve o plano coletivo por adesão? Para trazer um público que era do plano individual para dar mais volume para a operadora, para que você reajuste um dígito próximo do que é o reajuste do individual, mas que você oxigene mais. Qual é o parâmetro para isso? Qual é o tripé? Cara, eu vou trazer um público qualificado, aí entra o negócio, só fazer assim que aparece. Traz um público mais qualificado, dentro de um critério que eu posso buscar leads, respeitando. Ainda tem LGPD que surgiu depois que não tinha naquela época, né? Mas você respeitando ali a LGPD, que você para ligar para o CPF não é tão simples assim hoje em dia, e que você tem acesso, por isso começaram a surgir as entidades abertas, que você pesca o público fora e joga dentro de uma entidade. O que eu vi de entidade nascer, eu vi o papel, daqui a 3 anos tem entidade. Tem entidade aqui que cresceu, nasceu de um papel, né? Não existia. E foi fazendo a divulgação. Então, quando você olha, em tese, qual é a estratégia comercial e alinhada com a estratégia atuarial, né, você, em tese, ali teria, digamos, uma demanda bastante alta, significativa, dentro de uma boa prática comercial e técnica, que é para toda hora que vai o dedo aparece esse negócio. E técnica para poder buscar o público. Olha, eu tenho uma metodologia, eu faço a divulgação de leads, eu faço lá alguns ciclos de contato, mando e-mail, não tinha WhatsApp, né? Você mandava folheto, panfleto, distribuía na entidade, botava lá uma banquinha com uma equipe de vendas, né? Igual faz com telefonia celular, vou ficar no condomínio tal, vou ficar na entidade tal. Então, essa metodologia mudou porque você parou de pescar o público ali, parou de buscar, né? Vou falar pescar, que é um termo feio, mas assim, parou de buscar o público, ter uma busca ativa daquele público naqueles locais, com uma divulgação mais massificada, para se trabalhar isso. O problema é que isso, ao longo do tempo, como foi ficando mais escasso, você começou a buscar outras soluções. Você que fala o mercado, né? As próprias administradoras. Espera aí, eu vou vender PME aqui dentro, eu quero buscar odontologia também, vou fazer um combo, eu vou buscar um público para entidade aberta, eu tenho uma entidade aqui que é parceira, porque as margens também ficam apertadas quando você envolve muitos agentes comerciais, né? Então, a parte técnica, se tem fraude ou não tem, se o risco é demanda reprimida ou não, aí as carências ali respondem por isso, né? Você abriu ali o contrato, passou de 30 dias, aplica-se as carências contratuais dentro do contrato, que é um contrato coletivo empresarial por adesão. O pessoal esquece isso, confunde que é sendo pessoa física e não é. A venda é como o B2C, né? Mas é um contrato empresarial. E aí, quando a gente mistura isso tudo, mais a legislação, mais as novas coberturas e tal, você começa a ver corretoras criando administradoras que têm grandes forças de venda, criando suas próprias administradoras para ela se própria alimentar, porque ela está vendo que o negócio está dando margem para outro. Ela cria a própria, né? Natural, é um movimento natural do mercado. Você vai de um desenho que você começa a concentrar esse público e que, de certa forma, tem
como diz o meu filho jogando videogame, tem uma burla ali, às vezes, né, para poder vincular, que é o início da conversa, né? Porque ele não tem documento, não tem diploma, aí você vai analisar aquilo ali, cadê a documentação, como é que você vai fazer, e não se sabe como resolve algumas regiões, né? E aí, Não, quando você vai para isso, é para buscar volume, entendeu? não, com certeza. Mas uma das ideias também do coletivo é exatamente você tentar pegar um perfil de advogados. Então tem um determinado perfil, tem um determinado comportamento, uma determinada classe social, um determinado, um determinado perfil de saúde, um determinado perfil etário. Você começa a tentar ajustar a partir daí. Você começa a identificar seu público mais masculino, mas mais feminino. No caso dos advogados, ele está começando a ficar mais feminino. Você começa a fazer alguns ajustes. Você consegue fugir um pouco até mesmo da própria OAB. Você vai fazendo associações, por isso você vai tentando chegar. Só que na hora que sai de um produto voltado especificamente para advogados e entra no profissionais liberais de qualquer maneira, aí complica, aí dá uma complicada. Porque ele Porque começa você não assim, tem eu estou mais. em risco, preciso usar, faz aí para mim o vínculo que eu vou entrar nessa entidade, aí que aumenta o risco, aumenta sinistro e começa a ter aqueles problemas que você citou. Sim, até que o cara ele faz a venda, ele muitas vezes te manda um formulário para você preencher para você entrar na associação. O valor para você se associar, muitas vezes o cara não te cobra nada, porque ele já está ganhando ali também. Então ele já coloca já está no pacote de venda do negócio do produto. E depois o problema não é mais dele. Esse é o outro problema que você tem também. O cara na hora que ele passou, ele fala assim: problema não é mais meu, até porque é o seguinte, você não vai discutir mais comigo, você vai discutir com o saque. Na hora que discutir um saque, vai discutir com o robô. Aí você tem aí eu te dou duas saídas. Você não gostou do robô, ou você vai no Reclame Aqui, É. ou você vai no NIP, né? Ou você então engole seco. Porque você não vai ter capacidade financeira para trocar, você assinou um contrato de um ano, você teve 15 dias na hora que você assinou o contrato para poder fazer a desistência, você não saiu, e você vai ter que pegar uma determinada regra xingando o lugar. Deixa eu fazer Até só porque, um cara, parênteses para somar com até você. por favor. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente usa, né? Eu não sei se você usa aí, que é painel do corretor. Eu acho bacana, né? Não é fazendo propaganda, mas é lá da tecnologia que o mercado usa. Você vai lá, faz o preço direitinho. Eles têm sistema de comissão também, para você controlar, tudo bonitinho. Estava fazendo um vídeo com eles esse dia, né? Esses dias, foi na segunda-feira, para poder ver aqui, dar uma incrementada, né? Para controle de parcerias e tal. Aí eu falei, cara, você tem um problema na sua ferramenta que é o seguinte, eu quando orço para um cliente um coletivo por adesão, ele não tem ali no índice a origem de onde eu estou orçando. Eu fico perdido, porque eu não sei qual foi o produto, porque eu tenho que anotar no meu CRM, um trabalhão para anotar no CRM qual foi o produto que eu orcei, para depois voltar para validar a tabela. Isso quando a tabela não está atualizada, mas que agora estou acertando isso, está ficando mais confiável, né? Bem mais. Mas assim, aí ele falou, não, Daniel, a gente não coloca isso porque o mercado pediu justamente o contrário que você está pedindo, porque eles preferem que apareça a operadora e não apareça a administradora. Eu falei, ué, qual é o problema de aparecer a administradora? Na hora que vai cobrar o boleto do cliente, quem cobra é a administradora, meu amigo. Ele vai perder, ele está com medo de perder uma venda porque aparece uma administradora, ele está burlando o cliente. Por que esse medo? Aí, Se o mercado existe. aí a gente tem alguns pontos. Né? Primeiro, uma melhor marca, já solidificada. Segundo, ele tira um degrau de negociação, que ele fala assim, você fechou com a Sul América, que fechou com uma associação dos profissionais e alguma coisa. Mas não faz sentido. Não, para ele faz. Eu digo assim, eu sou representante da Sul América, ou da Bradesco, ou da Porto Seguro, ou qualquer coisa. Ele dá um ganho, teoricamente, pessoal e profissional para o cara. Agora, tem um outro problema nessa história toda, que é o seguinte, quando a pessoa se toca, quando ela recebe a carteira, porque não tem mais a carteirinha também, quando a pessoa olha e fala assim, então eu estou ligado a isso aqui. É, Aí, se falar com o cara, ele vai dizer assim, mas foi a única, olha como eu sou legal, eu resolvi o seu problema arranjando um produto que não tinha no mercado. Então, o cara fala assim, é uma associação ligada à operadora A, B, C ou D,
mas eu resolvi o teu problema. Então, as respostas, assim, para sair das faces pela esquerda, né, aquela coisa do Mas, leva a mas, montanha, mas assim, eu questiono muito isso, cara. Eu sou totalmente contra. eu diria, Não tem a menor base lógica e de coerência e de recompra qualificada, de indicação, de confiança, de nada. Porque não, você trata uma venda só e acabou. Porque assim, sim, é um vício que o mercado tem, cara, que eu sou contra. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas eu sou contra essas práticas desde quando eu atuei operadora. Bicho, fala a verdade para o cliente, explica para ele. Basta você saber argumentar. Porque muitos não sabiam argumentar com base na lei e no contrato. Falei, olha só, vou te fazer uma entidade de classe aqui, ou essa entidade que, através de uma administradora que tem o produto que representa a entidade nesta operadora, porque a lei obriga a ter uma administradora hoje. A lei até ajudou, porque sim, antes não tinha lei, né? Era mais difícil de explicar, hoje está mais fácil, você tem uma lei. Então, olha só, a lei obriga para boletar, só pode ser associação, a entidade, a associação tem que ter mais de um ano, aquela regrinha toda, blá, 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 e ou ela boleta direto para você, ou tem que ser através da administradora, porque ela tem regras ali, inclusive de reserva técnica dentro do que ela arrecada. Isso te dá mais segurança, mas você está respaldado pela lei também na carteira pela operadora. Se a operadora der problema, você tá sob duas linhas de defesa. Uma que é RN para as operadoras e outra que é uma que é a legislação que rege para as operadoras e outra das administradoras. Você está duas vezes protegido. A questão é que você, hoje, não performa mais o reajuste de pessoa física como era lá atrás, chegar a 10% no máximo. Já está performando um pouco mais o reajuste, por conta dessas coberturas novas, de RN, né, de fraude, de uma série de coisas que acontecem também. Então você acaba repassando. Né? Mas é uma loucura isso. sim. Mas aí você está falando do negócio seguinte: se eu tenho uma corretora grande, uma grande plataforma com vários, desculpe, com vários vendedores, eu faço o seguinte: o cara faz a venda, o cliente é meu também, eu tenho controle desse cliente e se eu precisar rodar a bicicleta, eu rodo, independente desse cara que fez a venda, sim ou não. Porque a grande maioria dos vendedores são vendedores ocasionais. E Ah, sim, sim. uma das coisas mais engraçadas que eu acho, quando algumas pessoas perguntam se podem indicar, é ela fala assim: você paga quanto? Aí eu pergunto: você vai trazer o quê? Não, você vai trazer uma coisa, é, é uma coisa. Você vai trazer uma coisa de vez em quando, é outra coisa. Se você vai começar a trabalhar com isso, é outra coisa. Se É, você quer montar uma parceria de trabalho, é outra coisa. Se você vai virar um profissional e vai querer me colocar como consultor ou como para te ajudar a resolver alguns outros problemas maiores, aí é é outra outra coisa. coisa. É Então uma você tem coisa uma mais série. uma coisa. É, só que aí o cara chega e fala assim: porque fulano me paga 200, paga 300, ele fala assim: olha só, se eu te conheço uma vez, você vai sumir, eu vou pegar a primeira mensalidade, vou dividir a metade e vou te pagar. A outra coisa que eu falo que as pessoas não entendem: eu vou te pagar no lucro da operação. As pessoas ficam paradas assim: como é que é? Eu falei: no lucro. Porque tem tempo aplicado nisso. Eu, por exemplo, aqui no Rio, eu tenho alguns lugares que eu posso vir pegar cotações. Então, eu tenho um acordo com uma corretora, pegar cotação individual, eu tenho um acordo com uma outra corretora para fazer projetos maiores, porque ela tem um outro tipo de perfil e ela não tem aqueles planos muito pequenos que você tem aqui no Rio. Ela não Sim. tem. O compliance dela fala assim: olha, só quero trabalhar com seguradores de grande porte, porque é uma corretora que foi montada com pessoas vindas da Inglaterra. E o pessoal já estão falando: ó, eu tenho esse tipo de compliance, não quero trabalhar com essas pequenas. Até faço acordo às vezes para colocar quando aparece alguma coisa, o cara me dá. Porque ele não pode vir a ter, pelo acordo dele, um problema, porque é uma empresa muito pequena. Uma empresa Sim. ligada a um hospital. Ele não quer ter essa coisa. Então você começa a segmentar. Aí chega, aparece um cara do nada. Tô com um cara aqui que quer comprar um plano de saúde. Ele tem apenas 65 anos, toma 14 remédios para diabetes, casado com uma mulher de 20, mas está inteirão. Aí você fala. Aí você avisa, ele vai passar por uma entrevista. O cara já fica assim: entrevista? Aí dá uma. É. E eu tenho um amigo que ele conseguiu se queimar na Sul América, que eu achei fantástico. Foi,
uns anos atrás, foram fazer uma entrevista com ele. O que você tem? Olha, eu já operei, quebrei o braço, a perna, aconteceu isso, isso. Aí negaram. Eu falei assim, você contou que você, quando quebrou o braço, tinha 12 anos de idade, ou que você operou, você tinha 18, que você não tem nada nos últimos 10. Você disse, não, a mulher saiu perguntando, eu saí falando. Eu falei, o senhor operou ultimamente? Operei aqui. Você fala, quando é que você operou mesmo? Você tem 50 anos, né? Você operou há 30 anos atrás, você comentou com, assim, né? A mulher simplesmente achou que você ia entrar para fazer, trocar pino, trocar alguma outra coisa. Eu fiquei tipo, Não, isso é uma loucura, sabe por quê? Se você tem. Rapaz, eu já fiquei assim falando, cara, não sei o que que eu fiz de errado. Quanto mais honesto a gente é, mais punido nós somos, mais punidos nós somos. Porque parece assim, quando você abre a caixa de Pandora lá e mostra o risco, você sabe que o risco não é ruim, né? E vamos entender o seguinte, né? Para a pessoa física, você não pode negar contrato, certo? Então, a operadora não pode negar, ela pode até não comissionar a venda, ok? Mas não pode negar. Então, cliente, ó, não estão querendo que eu faça, você procura direto a operadora lá e faz. Aí eu abro mão também, porque, pô, não vou deixar de atender e não vou ficar me enfiando numa fria, né? Aí eu falo, ó, você pode procurar direto, é o direito seu, vai lá e procura. Raríssimos os casos. Eu acho que se eu fiz isso hoje, até hoje uma vez só. Né? Mesmo assim, porque tem hora que não dá, né? Então, tem sim. hora que não dá porque aí é o contrário do seu cliente aí. O contrário não tenho nada. Aí quando vai aparecer, aparece um monte de coisa. Eu falei, meu amigo, então aí é com você. Declaração de saúde eu não toco a minha mão. Aí você preenche, Não tá? passa. Aqui, não Isso passa é coisa importante, por não mim. passa pra Isso é gente. seu Não passa mais. LGPD, sigilo médico, não passa mais. É você, cooperadora. Não mexo nisso. Só faço uma prévia do que pode ocorrer, do que é CPT, né? Qual que é o exemplo? Dou até exemplo meu. Tem 2 hérnias de disco, né? Hérnia não, protusão de hérnia, né? Todo mundo fala que é hérnia, mas não é, mas enfim. Tenho 2 protusões e já tive cálculo renal, acabou. Então, assim, pô, tem risco de eu operar e tal? Ah, vamos mudar de plano. Cara, qual é o risco de eu ter um cálculo hoje? Não tem essa porcaria, já tem 14 anos, né? Por quê? Porque eu me reeduquei, eu cuidei da minha saúde, eu não bebi água. Então hoje eu bebo água, né? É Sim, importante, está aqui a canequinha. Então, assim, beleza, coluna, faz pilates, eu não quero operar isso, ninguém recomenda mais cirurgia de coluna, hérnia, só se for um caso muito drástico, né? Então, você tem que saber da realidade para dar uma consultoria para o cliente, de certa forma, para que ele saiba o seguinte, olha, eu tenho um CPT, mas o risco de eu ter essa utilização por conta da restrição para eu mudar de plano ou não, varia muito em função da minha realidade. Eu dou meu exemplo sempre, eu falo, cara, eu não vou operar a coluna tão cedo e não vou ter cálculo renal tão cedo, porque eu me cuido para isso, eu não tenho esse objetivo. Então eu vou ser claro e coloco ali. E aí a gente avança para um cenário que é o contrário. Quando você leva essa realidade para a operadora e ela vê o risco ali e fala, não, isso não pode ser assim, isso aqui vai dar problema assim assado, bota em outro lugar. Eu falei, pô, cara, mas eu estou te falando o risco, eu estou te dizendo o que é a realidade. O cliente vai responder aí para você, né? Eu não entro na questão, mas é uma prévia. Então, e aí? Pode avançar? Às vezes não avança. sim. Não, Né? isso. Sendo bem prático, tá? Sem dar nome, sem dar nada, mas a realidade é essa. Não, mas tem. Enquanto recebe um monte de declaração lá com tudo não e não tá tudo não. Até porque muitas vezes as pessoas falam assim: coloca tudo não, por favor, para não dar problema. É. Né? Aí Aí depois você tem só uma tá. fraude lá, tem uma omissão, cancela o contrato, não sei o quê, dá um problema enorme. Porque tá escrito, na hora que você assina, tá lá escrito: Código Civil, bonitinho, contrato perfeito, tá, boa fé, aquelas coisas todas que as pessoas não leem. E é legal, né? E uma outra coisa que eu acho fantástica com o contrato, até para a gente vai ter que daqui a pouco encerrar, É. que é o seguinte: que eu fico pedindo para as pessoas assim, eu sei que você não vai, mas por gentileza, você pode ler as exclusões e as carências? Hã? 2 folhas. Tem 200. Não, ninguém Exclusão, vê. por quê? Porque não cobre. E carência, para você ver a coluna onde é que você está. De cobertura. É Eu tenho por prática mandar isso choque. antes, né? É bom mandar até antes. Eu já tenho os modelos, ó, é assim, a declaração é assim, isso aqui é assim, você excluiu, não fez entrevista com o médico, ou fez com o médico, aí você bota que não fez. Porque eu não sou médico, eu não tenho CRM, hein? Não, mas exatamente assim, leia. Fica aquele pessoal que fala assim, mas eu recebi de você.
Não. É. Até porque você não recebeu de mim. Você recebeu de um terceiro, O contrato né? não é assinado comigo. Eu sou intermediário, estou cumprindo a regra do contrato que eu tenho estabelecida com este fornecedor. Mas o contrato você assinou direto com a operadora. Eu sou intermediário para poder te auxiliar. Exatamente. Então, Assis, por favor, 40 eu não vou ler. Falei, olha só, tem 40 páginas porque o contrato está em Arial tamanho 12. Que é obrigatório por lei, 10 a 12. Antigamente era 5, né? Ninguém Para o enxergava. negócio ficar bonito, assim, ninguém via nada. Então, por favor, dê uma lida, seja feliz. Ah, e uma outra coisa fantástica que às vezes acontece é aquela coisa de eu não consigo ligar para lá, você pode ligar para mim? Não, fulana, eu não posso ligar para você, eu não posso me passar por você. É. Eu não posso, não posso. Então, gente, vocês estão vendo isso aqui, chegamos a ter 3 pessoas vendo, milagre isso aqui. Hoje Ah, passaram mais pessoas hoje. Passaram, saíram, mas passou. mas passou, já está falando legal. Então, cara, fica com todos os cuidados. Daniel, vou te pedir uma gentileza, vê se você consegue salvar lá na tua conta agora aí. Não, esse eu já Você pode sei fazer compartilhar ou agora. descarregar. Já compartilha aqui. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar o link dela e vou baixar com um softwarezinho. Aí qualquer coisa eu pego essa nosso papo aqui e te mando pelo e-transfer. Tá bom, pode deixar. Tá Não, eu já legal? baixo aqui e consigo botar lá na nuvem para você. Se eu não conseguir, eu te aviso já já. Tá se garantindo, hein? Não, Tá se garantindo. eu já sei o que eu errei. Tranquilo, tá ótimo. Cara, grande abraço, obrigado pela conversa. Até semana que vem, cara. Um abraço, amigo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tá bom.